Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez? Já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram. Aproveita para seguir a lojinha do Futebolaço para você estar adquirindo camisas antigas e históricas do Vasco da Gama. E você pode estar vendendo também aquela camisa que está encostada um pouco de lado que você não usa mais. Entre em contato com a gente, que a gente pode estar adquirindo junto a vocês. A gente envia para todo o Brasil, inclusive para fora do país. Só para os Estados Unidos a gente já fez 3 envios, beleza? Dito isso, galera, vamos aí para as informações. Felipe Coutinho acabou de completar um ano do seu retorno ao Vasco da Gama. Eu queria pedir você para dar o seu feedback passado esse um ano de Felipe Coutinho no Vasco. Como é que você julga a passagem do Pequeno Mágico pela colina histórica até aqui? Vou dar a minha opinião. A passagem do Coutinho do Vasco nesse primeiro ano foi de mediana para fraca. Teve lampejos aí de bons momentos, porém a minha impressão é que agora ele já está adaptado. A gente vê que inclusive aquele problema de lesão, de problema muscular meio que sumiu. Ele foi poupado pouquíssimos jogos nessa temporada e contra o São Paulo fez um grande jogo. Teve um período no estadual de sequência de jogos ali bons também dele, principalmente aquele jogo da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Então eu vejo um 2025 dele melhor do que o 2024. A tendência é que, motivado pelo Diniz, o coletivo do time melhor, e passado esse um ano, e principalmente pegando esse recorte dos últimos meses, a tendência é que esse próximo ano do Coutinho, esse meio de 25 barra meio de 26, é que seja melhor. Tomara que ele deslanche. Ele teve uma lesão grave no joelho, teve que passar por 3 cirurgias em sequência quando ele volta do Bayern ao Barcelona, vai para o Aston Villa, tenta, a coisa começa bem, depois tem uma queda, ele se lesiona ali na bica da Copa de 22, que inclusive ele seria convocado, ele é cortado da Copa, e aí 23 ele vai se enfiar lá no Al Duhail do Catar. Aí, meu amigo, é aquilo, né? Ritmo de competição baixo, ele já é um jogador um pouco mais velho, tinha um histórico ali de lesão importante e recente, e aí ele teve uma queda. Aí volta ao Brasil, tem que se recondicionar, acostumar com esse ritmo de jogo, viagem aqui. Ele já é um cara propenso a ter lesão, então acredito eu que agora a gente vai começar a ver o melhor do Coutinho. Queria aproveitar e fazer um parêntese aqui pra gente já falar do Thiago Mendes, tá? Eu acho o Thiago Mendes um grande jogador, porém eu acredito, tomara que não, que o Thiago Mendes deve ser um jogador pro Vasco mais pro ano que vem do que para esse ano. Porque é outro jogador que vinha em altíssimo nível, jogando muitos anos no futebol francês antes de se destacar aqui no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo e do Goiás. Porém, ele passou 2 anos no Al Rayyan, e justamente nesse finalzinho de contrato agora, ele teve alguns problemas físicos, até ele chegar, ganhar condicionamento físico, se readequar à pancada do futebol brasileiro. Eu acredito que ele vai começar a dar uma engrenada daqui a alguns meses, a gente vai começar a ver o melhor dele para o final da temporada, e ano que vem, com pré-temporada de maneira linear, ele pode desenvolver o seu melhor futebol. É a minha expectativa. Pode ser que ele supere isso e não, já chega aqui arrebentando, né? Acontece. Mas a minha expectativa, como eu estou condicionando a minha expectativa sobre o Thiago, é nessa linha. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Globoesporte.com fez uma enquete curiosa, é assim que eu vou tratar ela, sobre qual é a expectativa, e não só para o Vasco, né? Eles fizeram para todos os torcedores que acessam o site ali da Série A do Campeonato Brasileiro, perguntando qual é a expectativa do torcedor de cada clube, né? Eu vou falar especificamente do Vasco, que é o clube que a gente torce, para o Campeonato Brasileiro. E aí são 4 possibilidades de voto. Primeira possibilidade de voto: a sua expectativa é que o Vasco termine o Campeonato Brasileiro com vaga para o G4, ou seja, campeão, vice, terceiro ou quarto lugar. Sua expectativa é que o Vasco termine entre os 8 primeiros, né, ali no G8. Sua expectativa é que o Vasco fique no meio da tabela, mas fora do G8. Esse meio de tabela pode ser 9º, 10º, 11º, 12º, ou você acredita que o Vasco vai lutar contra rebaixamento.
Minha expectativa, Diego falando, acho que o Vasco briga para ficar no G8 se a coisa der uma desandada no pior dos cenários, meio de tabela. Sob hipótese alguma vez desse elenco do Vasco lutando contra rebaixamento, também não vislumbro o Vasco terminando entre os 4 primeiros. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí, vindo aqui no GE, quando eu cliquei pelo menos aqui em vaga no G8, a galera tá otimista. O mais votado é vaga no G8 com 50,57% dos votos, meio de tabela 24,71%, vaga no G4 17,29% e luta contra rebaixamento 7,43%, ou seja, um percentual bem pequeno da torcida do Vasco acredita de luta para o rebaixamento e a maior parte da galera acredita que a briga do Vasco, você somando os percentuais, 75% da galera acredita que o Vasco briga entre o G8 e o meio da tabela, com a maior parte dessa galera, 50,57%, acreditando que o Vasco briga mesmo por uma vaga no G8. E você, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aproveitando que a gente está falando de expectativa, queria trazer para vocês uma novidade bem bacana. A Golcase voltou com tudo ao canal Futebolaço. E ó, tem várias promoções rolando. Se você usar o meu cupom GOVASCO, você ainda ganha 5% de desconto. Capinha de celular, comprou uma, a segunda sai de graça por menos de R$25. Você leva 2 capinhas do Vascão da Gama. Tem várias estampas, dá uma olhada lá no site que com certeza alguma vai te agradar, tá? Não são apenas essas estampas aqui, tem várias, inclusive você pode personalizar. Nossa garrafa modelo Urban, ela tá saindo na promoção esse mês de 229 por 169,90. Detalhe, tá vindo de brinde a base de silicone para proteger o fundo da sua garrafa, ou caso você opte, você pode pedir uma tampa de garrafa extra, tá? Eu iria aqui na base de silicone, beleza? Outra situação também que tá rolando promoção, nossa garrafa Urban, ela tá saindo por menos de R$80, R$ 79,90, o preço original dela é 139. Nosso copo Vibe tá saindo de 169 por 129,90. Você inclusive pode personalizar. Cara, o mais bacana dos produtos da Golcase, sem dúvida, é a qualidade. É absurdo, tá? E lançamento acabou de chegar. Detalhe, por enquanto só tem do Vasco e do Flamengo. Não adianta, meu amigo. O Vasco é brabo. A Golcase tem licenciamento com praticamente todos os clubes da Série A, mas eles, por enquanto, só lançaram a garrafa Flip Pro para o Vasco e para o Flamengo. O preço dessa garrafa aqui é R$ 289,90, tá saindo nesse mês a promoção por R$ 249,90 e tá ainda você usando meu cupom GOVASCO, tem 5% de desconto. E você vai entender agora por que essa garrafa aqui é a nossa Premium, 750 ml. Você tem a possibilidade aqui, ó, de travar a abertura da garrafa apertando aqui, ó, esse botãozinho aqui de travamento, tá vendo? Ela já não abre. Detalhe, você pode beber na garrafa de maneira inclinada ou com o canudo. Essa garrafa já vem com a opção do canudo aqui. Ela mantém a sua bebida gelada aqui por 48 horas com gelo. Então, lançamento novo, fora o design, né? A minha tá personalizadazinha já com o meu nome aqui, tá? Muito bacana ela. Flip Pro, a nova garrafa aí da Golcase. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Tem um QR Code na tela, tem um link na descrição. Vai lá, tem uma gama absurda de produtos. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para você garantir o seu desconto. Pode usar cartão, parcela também. Então aproveita aí. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Galera, caminhando agora para a reta final, queria informar vocês sobre a abertura da janela de transferências. A janela abriu hoje e ela encerra dia 2 de setembro. Por enquanto, o Vasco contratou o Thiago Mendes e renovou o contrato de Felipe Coutinho. E eu queria trazer para vocês aqui um detalhe curioso. Pô, a gente olha muito para o clube da gente, mas como é que tá os nossos concorrentes na Série A com relação à janela de transferências? Quem está contratando quem? Quem já vendeu o jogador? Como é que tá aí nessa brincadeira? E o GE fez um levantamento dos clubes da Série A. Eu queria trazer para vocês como é que tá a situação dos nossos concorrentes, até para a gente ver se a gente está devagar, se a gente está rápido, como é que tá a galera ao nosso redor. O Atlético Mineiro tem um retorno do Isaac.
ele está negociando a contratação do Reinier, meia aí do Real Madrid, tem interesse no Juan Portilha, do Talleres de Córdoba. Ele tentou contratar o volante Fred, ex-Manchester United, atualmente no Fenerbahçe, mas a negociação melou, e está de saída o Fausto Bera e o Renan Santana. O Bahia teve a saída do Cauã Davi e renovou e comprou em definitivo o atacante Kaique, tá? Que foi revelado no Fluminense, vendido ao Manchester City, mas acabou não atingindo as expectativas almejadas ali, fez um contrato agora com o Bahia até 2029. Além disso, o Bahia renovou o contrato do técnico Rogério Ceni e do Jota. O Botafogo fez a contratação do técnico David Ancelotti, que é o filho do Ancelotti, que nunca foi treinador, é a primeira experiência dele como técnico e vai acertar agora com o Botafogo. E também o Botafogo contratou o meia Jordan Barreira, jogador aí do Júnior de Barranquilha. O Botafogo tem negociação avançada com o lateral do Remo, Cadu, e está negociando o Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, e o Luiz Guilherme, atacante do West Ham. Ele tentou contratar o Abner do Juventude, mas melou, e de saída tem o Elias Manuel, o Igor Jesus, o Jair e o Cauã. Já o Bragantino fechou a contratação do Gustavo Marques, zagueiro aí ex-Benfica, tem o retorno aí do Bruninho e tem interesse no JP Sherman, lateral do Santos. De saída, Douglas Mendes e o Help. Já o Ceará tem de saída aí o Alejandro Martinez, o Lelê, o Léo Rafael e o Recalde, tá? E por enquanto aí contratação, negociação ainda não vazou lá no Ceará. O Corinthians também não contratou ninguém, tem interesse no Carlos Vinícius, atacante que no momento está sem clube, e melou a contratação do Biel junto ao Sporting de Portugal. Tá de saída o Igor Coronado, que acionou o clube na justiça, rescindiu, saiu de graça, acertou com o clube aí do Oriente Médio. Também eles têm a saída do Palácios e do cria da base ali, Giovani. O Cruzeiro está negociando a contratação do Gabriel Martinez, atacante do Braga, tem interesse no Brian Medina, zagueiro do América de Cali, e no Valentim Gomes, zagueiro do Vélez Sarsfield, e Vitor Gabriel, zagueiro do Inter. Ou seja, o Cruzeiro está focado aí em zagueiros. Por enquanto, não negociou ninguém, tá? O Flamengo está negociando com o Carrascal, meia do Dinamo de Moscou, jogador que o Vasco inclusive tentou contratar na era ainda que a 777 geria o Vasco, e eles têm interesse no Colídio, atacante do River Plate, e o Vlahovic, atacante que hoje joga na Juventus da Itália. Melou a contratação do Mickey Johnston, atacante do West Bromwich, e de saída o Gerson e o Wesley. O Flamengo já vendeu o Gerson aí para o Zenit da Rússia, e o Wesley é o próximo aí que deve ser negociado nessa janela. Fluminense não tem nenhuma negociação que vazou até o momento, nem de chegada nem de saída, porém o Fluminense tem interesse no retorno do John Kennedy, tá? Mas o John Kennedy tá voando lá no Pachuca, a gente não sabe se o Pachuca vai comprar o jogador ou não, e o Arias deve receber proposta agora e deve ser difícil segurar. Tomara. Já o Fortaleza fechou a contratação do José Herrera, atacante ex-Argentino Júnior, e o Adam Barreiro, ex-River Plate. Tem o retorno do Rian Guilherme, está negociando com o Jalil Elias, volante do Johor, e tem interesse no Echeverria, volante do Leão, e o Rodrigo Herrera, volante do Defensa e Justiça. De saída, o Dylan Borreiro, o Felipe Jonathan, o Lucas Sacha, o Pedro Augusto e o Paul Fernandes, tá bom? Já o Grêmio tem o retorno do Carbajo, tá negociando com o Adrielson, ex-Botafogo, que hoje está no Lyon, tem interesse no Danilo Barbosa, volante do Botafogo, e melou a tentativa de contratação do Kaique, do Juventude. Foi um volante que o Vasco, inclusive, tentou contratar ano passado, tentou também o Marlon Freitas do Botafogo, por fim acabou fechando com o Hugo Moura. Internacional de Porto Alegre fechou a contratação do Alan Benítez, ex-lateral do Cerro Porteño, está negociando com o Alan Rodrigues, volante ex-Argentino Júnior, e o Juan Portilha, ex-volante do Talleres. Tem interesse no Matias Rojas, meia do River Plate, e de saída o Gabriel Carvalho, o Henrique Menque, o Nathan Santos e o Rogel. Já o Juventude fechou a contratação do Hudson, volante ex-portuguesa, Lucas Fernandes, meia ex-portimonense, Marcelo Hermes, lateral ex-Criciúma, e o Rafael Bilu, atacante ex-Guarani. Falta assinar o Gabriel Veron, atacante do Porto, que estava emprestado, eu não lembro agora se é o Santos ou o Cruzeiro, eu acho que ele estava no Santos. Tá negociando o Gatito Fernandes, goleiro do Cerro Porteño ex-Botafogo, e melou a tentativa de contratação do Jonathan Rodrigues, volante do Nacional do Uruguai. De saída, o Abner e o Vitor
Pernambuco. O Mirassol fechou o Felipe Jonathan, lateral que estava aí no Fortaleza, e de saída tem o Luiz Felipe e o Zé Vitor. O Palmeiras fechou a contratação do Ramon Sosa, ex-Nottingham Forest, que foi um jogador que o Vasco tentou contratar nessa janela agora do meio do ano, e o negócio não avançou, e de saída o Estevão, que já está vendido há uma par de tempo para o Chelsea, agora completou 18 anos de idade e vai para a Inglaterra. Já o Santos fechou a contratação do Igor Vinícius, lateral aí que estava no São Paulo, e o Willian Arão, volante ex-Panathinaikos. Baita contratação do Santos, adoraria ver o Willian Arão como 5 aí, primeiro volante do Vasco. O Santos tem interesse no Brian Rodrigues, que a gente tentou contratar na janela do ano passado, mas os valores assustaram e o Santos deve tirar o time de campo. De saída, o Ed Carlos, o Gabriel Veron e o Kevson. Já o Sport fechou a contratação do Gabriel Vasconcelos, goleiro ex-Vitória, Ignácio Ramírez, atacante ex-News Old Boys, e o Kevson, lateral ex-Santos, e Pedro Augusto, volante ex-Fortaleza. Tá negociando com o Lucas Oliveira, zagueiro do Vasco, a gente trouxe essa informação para vocês, e o Mateuzinho, meia ex-Santa Clara. De saída, Antônio Carlos, Arthur Souza, Dalbert, de Plácido, Duqueiroz, Fabrício Domingues, Gustavo Maia, Lene Lobato, Lucas Cunha, Thiago Couto, Tite Ortiz e Zé Lucas. Olha, o Sport está numa crise danada, segurando a lanterninha da Série B, já tá mandando metade do elenco embora. E um dado curioso aqui, cara, é o Duqueiroz. O Vasco quase contratou esse jogador, ia comprar inclusive ele em definitivo. Para nossa sorte, por essa sanção que tem aí entre a Rússia e os Estados Unidos e a 777 sendo uma empresa americana, o negócio não pôde ser concretizado e esse rapaz foi pro Grêmio, agora pro Sport e não consegue encontrar o bom futebol que ele desempenhou no Corinthians. A gente acabou se livrando, foi de uma. O São Paulo está negociando o Gonzalo Tapia, atacante do River Plate, e melou também a tentativa da contratação do Biel do Sport. De saída, o Igor Vinícius, que se transferiu aí para a equipe do Santos, o Lisieiro, o Matheus Alves e o Juan. Já o Vascão da Gama, a gente já sabe qual é a situação, não vou repetir aqui. E aí, para fechar, o Vitória contratou o Fábio Carilli, trouxe essa informação para vocês aqui ontem, o Renzo Lopes, atacante ex-Al-Fahrenheit, e o Rubem Rodrigues, meia ex-Oxford United, e o Thiago Couto, goleiro ex-Sport. Melou a tentativa do José Wellison, volante do Fortaleza, que é um bom volante, e de saída, Bruno Xavier, Fal, Gabriel Vasconcelos, Gustavo Mosquito, Hugo, Janderson e Wellington Rato, tá bom? Então essa é a janela dos nossos concorrentes na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, você acha que no comparativo com as outras equipes, o Vasco está bem, o Vasco está mal? O Vasco renovou o Coutinho, contratou o Thiago Mendes. Nessa semana, no máximo semana que vem, deve estar anunciando a renovação de contrato do Léo Jardim e ainda está negociando outros jogadores no mercado. Enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, galera. Assim nós vamos encerrando com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com mais uma edição para vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta vai chamar junto. Valeu, fui! Pô, aproveita, vai lá na Golcase. Tem muito orgulho de ter parceria com eles há 3 anos aqui no canal. Produto de excelência que eu uso todos os dias. Use o nosso cupom GOVASCO. Tamo junto!